Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos passear longamente pelo maravilhoso mundo da cavalaria antiga, quando os nobres equinos e os seus cavalinhos eram a ponta de lança dos grandes exércitos. E para falar disso não podia ter outra pessoa. Comigo, sempre ele, o nosso legítimo representante dos quadrúpedes herbívoros e ruminantes, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, civis, militares, exército, marinha aeronáutica, polícias militares e diversas outras forças armadas. Um abraço para toda a comunidade beiçuda, amantes e admiradores de todas as modalidades de cavalaria. Entrem em contato com a gente, mandem seus bizus, seus palpites, suas correções, suas ideias, suas dicas, choros e ranger de dentes em todas as nossas redes sociais e pelo e-mail de contato, que é contato@clubedosgenerais.org. Vamos lá falar de cavalaria antiga. A gente já tem aí um PHM sobre práticas não muito ortodoxas da cavalaria medieval. Sim. E seguindo agora na sequência do CGCast sobre tecnologia militar romana, que a gente fez alguns apontamentos aí sobre os diferenciais de Roma na sua época, vamos falar um pouquinho dessa que foi talvez o principal desdobramento da prática guerreira da antiguidade. Então a gente tem cronologicamente o surgimento evidente da infantaria, que é basicamente alguém com porrete na mão já resolve para colocar como infante, e depois a questão da domesticação de animais para o combate e o desenvolvimento dessas táticas a partir do adestramento e do convívio entre beiçudos de 4 patas e beiçudos de 2 patas, essa simbiose maravilhosa entre humanos e animais que forma a nossa tão amada cavalaria. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, ouvinte. Pense num homem excitado hoje. Oh. Falou de Pocotó, esse cara fica maluco. Ai, ai. Eu acho até estranho que ele ainda não botou um Pocotózinho na casa dele lá. É claro que a Suzane ia matar ele, mas ele não botou ainda um jumentinho, um Pocotó, alguma coisa de 4 patas, herbívoro ruminante, lá na tua garagem, viu, Mac? Sabe que o destino é um negócio bonito, né? Nada é assim de graça. Tem um terreno, você conhece um terreno bem grande aqui na frente de casa? Sim, sim. É praticamente um quarteirão inteiro sem construção nenhuma, só um matinho, uma relva, mais ou menos pela altura dos joelhos. E hoje eu fui acordado por 5 equinos, 4 deles adultos e um potrinho. Olha que beleza. Que vieram pastar aqui na frente. E eu fui acordado hoje aos relinchos. Aos relinchos. Então, aos relinchos, aquele chamado ancestral, assim, sabe? Acorde, Você vem quase a ver, foi pastar com eles, né? Ai, bateu na trave. Foi quase. Abri a cortina, olhei pra fora, falei, que dia bacana, que dia bonito, que céu azul, que belos equinos na frente de casa. Que coisa maravilhosa isso. Isso é muito bom. É um prazer muito grande conviver. Apesar de hoje eu convivo com bem menos frequência com cavalos e equinos e muares de tantas variedades aí, mas gosto muito, são animais que sempre me fascinaram e continuarão me fascinando, me deixando excitadinho. Não, eu gosto, eu acho o animal muito, muito bonito, muito útil. E a gente agora vamos falar efetivamente o que a gente veio aqui. A gente já fez um monte de brincadeirinhas engraçadinhas, mas a gente vai falar de formações de cavalaria na antiguidade, né? Exatamente. As principais e mais notáveis tropas montadas que nós tivemos durante a antiguidade. Então a primeira é a cavalaria leve dos Númidas. Exatamente. Vamos situar aí. Quem eram os Númidas, meu caro? Eles eram um povo seminômade que habitava aí regiões do norte do continente africano, que corresponde hoje a partes da Argélia, Tunísia e do Marrocos. Eles ficavam passeando ali na mesma região, por isso que é seminômade, é isso? Isso, eles, dependendo das estações, eles paravam, cultivavam alguns campos, faziam a colheita e seguiam para outras regiões, dependendo da época do ano, do tipo de plantio, ou se o solo ficava muito desgastado, eles
tinham essa facilidade de trocar. Não viviam nômades completamente, como caça e coleta, mas também não eram aferrados a centros urbanos como tantas outras civilizações já da sua época. Entendi. Então a cavalaria deles era reconhecida por ser extremamente rápida e eficiente, e os guerreiros combatiam muitas vezes por contrato. Então, quando eles não estavam lutando pela sua própria terra, eles eram contratados por conta dessa habilidade reconhecida em outras regiões. Então, deixa eu fazer um ponto aqui, Mac. Por favor. A questão da cavalaria leve e cavalaria pesada, tá? E aí você me corrija se eu estiver errado. Cavalaria leve é uma cavalaria onde você não tem muita proteção nem de cavaleiro nem de cavalo. Perfeito. E onde você consegue um deslocamento muito mais rápido, né? A movimentação é um dos pontos fortes desse tipo de tropa. E a cavalaria pesada, você tem já um cavaleiro mais pesado, aí você pode pensar aí num cavaleiro Idade Média, aquele cara cheio de... todo paramentado de armadura, e o cavalo também, que daí tem uma movimentação muito mais lenta e uma aplicação diferente em campo de batalha. Exatamente. Enquanto um foca na velocidade, no deslocamento, o outro, apesar de ter um deslocamento e uma velocidade maior do que tropas a pé, o foco dele, o poder, está no impacto, na força de impacto. Então, uma carga de cavalaria pesada é um negócio com muito mais força do que uma carga de cavalaria leve, que às vezes, a gente vai comentar um pouco mais para frente, não chega a engajar em combate. Ela passa correndo, arranha e dispersa, passa correndo, arranha, dispersa, e assim vai desgastando o inimigo. Ela quer provocar confusão, né? Provocar o caos na linha inimiga, a cavalaria leve. Isso, perfeito. Ou fazer, como até hoje se faz, e aí já na era dos blindados, uma das grandes tarefas da cavalaria leve sempre foi reconhecimento. Então, pequenos efetivos que vão rápido na frente ou pelos flancos para fazer o reconhecimento de regiões, que conseguem ir, ver onde é que está o inimigo, ou ver se o inimigo não está, e voltar para a retaguarda e informar o grosso da tropa se um avanço para o próximo ponto é seguro ou não. Então essa parte de reconhecimento também tipicamente é uma tarefa de cavalaria leve. Muito bom. Mas voltando para os númidas. Os númidas. Eles combatiam por contrato, é isso? Combatiam por contrato. Um camarada que contratava eles, contratou bastante, era o Aníbal, o famoso Aníbal de Cartago. Sim, então ele é reconhecido como sendo um dos maiores comandantes da antiguidade. Na minha opinião, maior até do que Cipião, que o derrotou depois. Então ele fazia o uso desse contrato dos cavaleiros númidas justamente para fazer estragos muito pesados nas tropas romanas por quase 2 décadas. Isso a gente está falando aí da Segunda Guerra Púnica. Então a gente pode atribuir isso primeiro pelo costume dos longos deslocamentos e intimidade desses númidas no trato com os cavalos. Então, também diferente de outras tropas de cavalaria, eles não usavam selas, tá? Não usavam bridões e nem armadura, só um escudo pequeno e armas de arremesso, né? Pequenas lanças, dardos. Então isso tornava o conjunto muito mais leve do que as tropas montadas celtas, ibéricas e romanas, que eram mais pesadas, que carregavam, né? Faziam os ataques em bloco. Sim, sim. Até para amarrar aí, bridão, para quem não conhece o equipamento, é aquele equipamento que vai na boca do cavalo, por dentro da boca do cavalo. Então você tem as rédeas, né, as tiras de couro ou de tecido, de corda trançada, seja lá do que for, e vai aquele elemento, normalmente, hoje em dia, metálico. Esse elemento pode ser ou o bridão ou o freio. O bridão não machuca, ele é articulado dentro da boca do cavalo, então ele não machuca, ele pode virar, torcer, ele só conduz a cabeça do cavalo. E o freio, ele tem um elemento mais longo, que quando o cavaleiro puxa as rédeas, uma peça de metal força o céu da boca do cavalo. Isso dói pra diabo. Então o freio é um desenvolvimento muito posterior, mas o bridão já acontecia em algumas regiões, mas não era usado pelos númidas. Tá? Então a condução era
puramente por rédeas na cabeça ou por comando verbal, às vezes. Os cavalos eram treinados o suficiente para obedecer à voz do cavaleiro, beleza, comando hein? de voz, isso, e às vezes toque com os calcanhares de um lado ou de outro do flanco do animal. É uma coisa linda isso. Então, já falando dos cavalos, eles eram mais baixinhos que os cavalos romanos e mudavam de direção com muito mais agilidade. Então, os ataques eram mais rápidos, seguidos de dispersão completa dos cavaleiros e reagrupamento para mais uma rodada. Então, imagina um bloco de cavalaria vindo em alta velocidade, dá uma chapada contra a tropa romana e espalha, vai cada um para um lado, não tem como você atacar, fazer uma resposta a um ataque, se cada um corre para um lado, espalha e soma-se isso, a velocidade do cavalo, exatamente, fica muito difícil. E de repente esse povo que está correndo pelo campo junta de novo e dá mais uma batida contra a tropa inimiga. Era um tipo de ataque muito articulado, muito treinado, e por isso que eles eram tão contratados assim. E em situações então que opunham isso, a cavalaria númida à cavalaria romana, que a Roma não tinha só um tipo de cavalaria, tá? Tinha uma cavalaria leve, nativa, depois desenvolveram uma cavalaria pesada, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Os númidas eles usavam essas formações mais abertas e movimentações complexas em campo de batalha, para causar o maior dano possível antes de desengajarem do combate. Então, normalmente a cavalaria romana abria a mão do combate definitivo antes de ser envelopada e dizimada pelos númidas, coisa que nos primeiros combates era bem comum. Acontece que, nas guerras, normalmente, não ganha o mais habilidoso, não ganha o mais ferrenho combatente, ganha quem tem mais grana para manter a guerra acontecendo. Então, no finalzinho da Segunda Guerra Púnica, Roma contratou os númidas, pagou mais caro, para combaterem do lado romano contra Aníbal na Batalha de Zama, e continuaram depois a utilizar o seu potencial pelos séculos seguintes. Roma passou a contratar em definitivos. Mas que meninos safadinhos, hein? Ah, mas se não dá em campo de batalha, tem que dar no cofre. Tem que dar no cofre, tá certo. Esses númidas foram ganhar dinheirinho romano. Claro que é, imagina. Ou ali com os romanos, ou, ter que aguentar a patrola romana vindo depois. Interessante que a gente pode comentar mais sobre as guerras púnicas num outro episódio, seja um PHM, um CGCast, alguma coisa, que o próprio Aníbal ele perdeu muito apoio de Cartago. Ele era um comandante militar reconhecido, o pai dele tinha sido um comandante militar muito importante, o irmão dele era um comandante militar muito importante, só que ao contrário de outras civilizações da época, o comando militar de Cartago era separado do comando político. Então, depois de 17 anos de campanha contra Roma, nem o centro do governo cartaginês estava muito afim de apoiar o Aníbal mais. De continuar com tudo isso. É isso aí, porque muito do comércio do Mediterrâneo, quem tocava era Cartago. Então tem aí alguns livros dos pesquisadores que falam, ok, Roma não conseguia mais produzir cereais na Península Itálica, o abastecimento vinha do Egito, vinha de outras regiões do leste do Mediterrâneo, e quem carregava esse suprimento eram embarcações de Cartago, enquanto o próprio Aníbal estava combatendo os romanos na Península Itálica. Então é um negócio meio complicado. O governo, a marinha mercante deles, continuava fazendo comércio com Roma como se nada houvesse, enquanto as tropas de Cartago tentavam levar o inferno a Roma e fazer Roma se ajoelhar. É muito louco isso, né? É muito louco. É uma época muito interessante de estudo de história militar. Muito bem. Muito bom esses números aí. Meio safadinhos, né? Meio safadinhos, mas é isso aí. Safadinho. É isso aí. Cada um se vira muito como bom. pode. A próxima tropa de cavalaria leve também é a tropa dos Topra. Olha só que beleza. Hoje tá Topra! É a tropa dos citas. É citas mesmo que fala? É citas. Os citas podem não ter inventado a guerra simétrica, senhoras e senhores, como a gente já falou também no primeiro CGCast aí sobre Guerra Antiga, mas eles forçaram os limites do que se conhece como guerra convencional. Então vamos aí falar um pouco deles. Eles eram um povo de pastores equestres, basicamente, e guerreiros nômades, que habitavam os planaltos eurasianos, olha que bonito, a partir da Ucrânia até os limites da China e da Índia. Então o território deles, no auge, era bem grande. Então eles eram praticamente criadores de cavalo. Sim, usavam os cavalos tanto para trabalho quanto para o ofício da guerra.
e viviam em cima dos cavalos. Então eles foram mencionados aí na literatura pela primeira vez em escritos assírios durante o reino do famoso Sargão II. Isso a gente está falando aí de um reinado que foi do ano 722 até o ano 705 a.C. Então eles praticamente nasciam sobre as selas dos seus cavalos, aprendiam a operar arcos compostos com ambas as mãos, como se isso fosse um utensílio comum do dia a dia. Assim. Sabe, eu tenho dificuldade de operar um garfo com as duas mãos, e os caras aprendiam a tirar arco composto, sabe? Em cima do cavalo. Em cima do cavalo, exatamente. Enquanto galopavam. Em alta velocidade e ter esse tipo de precisão de tiro. Então essa prática guerreira deles permite que a gente entenda um pouco mais da cultura desse povo, como eles eram não eram um povo, na verdade, era um grande grupo de tribos nômades que caçavam, guerreavam em pequenos grupos em várias cargas também descentralizadas, que ia já um pouco na contramão da arte militar praticada por povos sedentários. Então você tinha nesses povos sedentários cidades estabelecidas, formação das primeiras fortificações, tropas de perímetro e tal, e eles já não tinham muitos centros urbanos, quanto mais tática de guerra estática. Então, toda essa movimentação para eles sempre foi muito importante, tanto para a vida quanto para a arte do combate. Por sua vez, eles tinham que fazer alianças com povos sedentários para ajudar a guardar as fronteiras, já que eles nunca estavam exatamente no lugar que pudesse oferecer uma defesa contra eventuais invasores. Então, para combate aproximado, os citas usavam o que podiam, né, varia aí de espada, lança, machado, tinha a mão, né? O que tinha a mão, exatamente. Como a gente vai ver depois, até praticamente século XVI, muito das tropas aí que eram reunidas pelas terras, né, dos proprietários, que muito das armas de combate era arma da roça. Então, a foice de combate era a foice da plantação, o machado de combate nórdico era o machado de derrubar árvore para fazer as coisas do dia a dia. Isso já vem dessa época. Quanto mais você tem essa intimidade com o seu instrumento de trabalho, tanto melhor ele vai ser utilizado na guerra. Então, a proteção individual deles também era leve, então feito normalmente por vestes de couro, mas evidentemente guerreiros nobres tinham acesso a vestes com escamas de metal costuradas com couro, um negócio mais elaboradinho. Então, acho interessante aqui para dar uma ilustrada para o nosso ouvinte, exemplificar até que ponto que ia essa tática geral dos citas. Acontece que Dario I dos persas invadiu o território dos citas em uma campanha que, evidentemente, visava destruir o poderio local dos citas. Então ele queria invadir esse território enorme, que era até então visto como mal guarnecido, e dominar esse território todo. Coisa normal, rotina, desde que o Dario conseguisse, de fato, engajar as tropas dos citas, né? Então os citas seguidamente queimavam as suas próprias terras cultivadas e eles empreenderam um movimento de rápidos ataques contra os persas, aquele negócio de arranhar e correr. Sim. E fizeram guerrilha, né? Guerrilha, ataque rápido e foge para o mato. E as tropas do Dario vagaram até o rio Volga, cara, a pé. Olha, rio Volga, que beleza. Antes de desistir completamente da campanha, sem nenhum combate decisivo contra os citas. Daí bota o rabo no meio das pernas e volta e fala, não dá. Deixa os caras aí, não vale a pena. Aquele negócio que a gente conversou já em outro episódio de, tá saindo muito caro, deixa os caras aí, vambora. Exatamente. Então muito é isso bom, aí, os muito longos bom esses senhores citas da Eurásia. Isso a gente Eurásia. pode pegar todo o leste europeu, a partir ali da Ucrânia, a península que dá um monte de rolo da Ucrânia com os russos, que agora os russos pegaram de volta ali, Crimeia. O grande centro dos citas era Crimeia. E dali para norte, para leste, até praticamente Himalaia, as terras altas eram todas dos citas, na maior extensão do seu território, no período de maior extensão. Coisa linda. Coisa linda, muito bom. Agora, seguindo ainda com a cavalaria leve, vamos falar dos Partas. Então, cara... Não é Esparta, é os Partas. Partas. A cavalaria dos Partas, ela tinha muitas semelhanças com a dos citas que a gente acabou de comentar, então a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo.
Então, cavalos ligeiros, arcos compostos, arma secundária tática, de ataques ligeiros e de dispersão rápida. Acontece que os partas combateram as tropas de Roma no ano de 53 AC. Então a gente está falando aí de 500 a 700 anos depois da expansão cita. E combateram os romanos numa imensa desvantagem numérica. E os romanos já não eram mais iniciantes na arte da guerra nessa época. Então era de se esperar, né, uma vitória romana bem tranquila, bem fácil. Mas aí não foi, né? Aí que não. Só que não. Nessa batalha específica, os partas tinham 9.000 arqueiros a cavalo e 1.000 catafractários. A gente vai falar dos catafractários daqui a pouquinho. Palavra bonita essa daí, né? Ah, palavra bonita, catafractários. Dá pra falar 3 vezes rapidinho. Catafractários, catafractários, catafractários. É bom pra treinar. Catafractários, catafractários, catafractários. É verdade. É bom pra treinar a dicção. Não é muito trava-língua, não. É verdade. Não é muito trava-língua, fica bom, mas é bom pra botar o nome do filho, né? Catafracto, vem cá, meu filho. A minha cara fazer um negócio desse com uma criança, né? Vai me odiar pela vida. Olha que beleza. Inteira, mas tudo bem. Vale a pena. Não, imagina. E daí Tranquilo. eram 9.000. Bom, Isso, volta aí. 9.000 arqueiros. 9.000 cavalaria leve, né? Arqueiros a cavalo, e 1.000 cavalaria pesada, 10.000 homens. Contra 35.000 soldados de Roma de infantaria pesada. Cacete. Mais 4.000 de infantaria leve e 4.000 cavalarianos romanos. Isso mais toda a experiência militar de Roma, Primeira, Segunda Guerra Púnica, expansão romana e escambau de bico. O caso é que os romanos foram completamente dominados e contaram 20.000 mortos, 10.000 capturados e o resto correu pro mato pela sua vida. Cacete. O comando romano era do Crasso, né, um dos romanos mais ricos da época, mas ele se complicou um pouco quando ele ordenou primeiro a formação da tropa. Isso, a gente está falando de um punhado de gente, em configurações tradicionais de infantaria no centro e cavalaria pelos flancos, que eu acho que teria sido a opção mais interessante dele. E depois ele ordenou que se formassem quadrados de infantaria, que teoricamente protegeria os flancos em troca de poder de movimentação. Tá, então você tem aqueles blocos quadradinho, escudo para tudo quanto é lado. Então, em teoria, não teria como a cavalaria dos partas fazer muito ataque. A infantaria tem como se defender com lança apontada, pilum, gládio, todo o equipamento romano que a gente conhece. Aí que vamos fazer conta, né? Um arqueiro montado parta tinha à sua disposição de combate uma aljava, uma bolsa ali, com 30 flechas. E ele tinha capacidade, uma cadência de fogo de 10 disparos por minuto nessa batalha de Carras. 10 disparos por minuto. A cada 6 segundos uma flecha voando em direção aos soldados de Roma. Então, além disso, eles contavam com um bom acesso de suprimento de munição na retaguarda. Então, vamos economizar algumas contas. Estima-se que foi lançada uma quantidade aí entre 1,6 e 2 milhões de flechas sobre as tropas romanas em um período de 20 minutos. Tá? Pensa a chuva de flecha. Chove morte do céu. Chove morte do céu. E daí não adianta ter escudo virado para os lados se está chovendo essa quantidade de flecha. Então, uma movimentação rápida dessa cavalaria leve, da alta cadência de fogo, né, por mais que seja flechas, né, vamos colocar cadência de fogo, fizeram os romanos se protegerem o máximo possível sob os seus escudos. Então, o escudo que estava para o lado, para evitar o impacto da cavalaria, foi para cima para proteger a cabeça. O que abriu caminho para a nossa próxima tropa, anunciada agora por Vossa Excelência. São os catafractários partas. Aqueles 1000 carinha que ficaram lá esperando. Isso, aí já temos uma cavalaria pesada. Exato. Essa formação é o que havia de melhor em cavalaria pesada na antiguidade, pelo menos até os romanos darem uma ajeitadinha nela. A cavalaria pesada dos partas, ela deriva da cavalaria dos massagetas, olha que nome sugestivo. Que bonito. Que habitavam o Planalto do Irã e regiões próximas, cerca de 300 anos antes da ocupação dos partas. Catafracto e massageta. Isso aí. Nomes bons para deixar no bloco de notas do desktop. Exatamente.
Exatamente. Não, sabe onde é bom também? A hora que você vai fazer compra no Burger King, que a mocinha do caixa pede o seu nome, você dá o nome. Qual é o nome do senhor? Massageta. Massageta, exatamente. Catafracto. E deixa a confusão reinar na cabeça da atendente. E deixa. Eu já fiz isso algumas vezes. Ah, é? Já Epaminondas, Austragésilo. eu já fiz uns nomezinhos engraçadinhos assim. Excelente. Mas você falou de massagetas, né? E esse catafrate vem da onde esse nome ou esse termo? A origem que chegou pra gente, pelo menos, vem da língua grega e significava alguma coisa como completamente protegido, tá? Então dá pra imaginar. Esse pessoal já tem alguns registros visuais da época, de entalhes em colunas, mas eles anteciparam muito do que seria visto na Europa medieval. Então, cavaleiros e cavalos cobertos por armaduras e os guerreiros armados de lanças e espadas, a tática sendo ataques, né, cargas frontais em velocidade com um impacto desgraçado de pesado. Então, voltando à batalha ali de Carras, se os romanos já estavam em desespero, né, a maioria já feridos, orando para tudo quanto é Deus romano, escondido debaixo do escudo, confiando no escudo para ter alguma chance de voltar com vida para casa, depois dessa chuva de flecha, de 2 milhões de flechas caindo do céu. Cacete. Depois disso tudo acontecendo, 1000 catafractários atropelaram os legionários romanos. Então você tinha uma massa de cavalo, metal e cavaleiro batendo de frente contra a tropa romana que não tinha como se defender. Ou botava o escudo para cima e aguentava a flecha, ou botava o escudo para baixo para segurar. E ainda assim, com o escudo de frente, o impacto dessa cavalaria foi muito pesado. Segundo o Plutarco, um historiador romano, muitos romanos morreram esmagados e atravessados de fora a fora pelas lanças da cavalaria pesada. Então, caramba. Então esse movimento se repetia, eles batiam, atropelavam todo mundo, abriam a formação, voltavam, atropelavam de novo, quadrado por quadrado, até a derrota total das forças romanas. Cara, a coisa foi tão feia, tão difícil, tão humilhante, tão, né, que o Crasso foi morto, o comandante foi morto em campo, e isso colocou os outros membros do famoso primeiro triunvirato em guerra, né? Vamos dar nomes aí aos equinos. Nomes aos bois. Era o Pompeu e o César. Então, basicamente, essa desgraça dessa batalha de Carras, conduzida pela cavalaria leve e pela cavalaria pesada, os catafractários dos partas, causaram o fim da República Romana e o início do Império, o famoso Império Romano. Dá para botar isso na conta da cavalaria. Sem dúvida nenhuma. E aí, como não seria diferente, né? Os romanos, que sabem muito bem aprender com seus erros. Exato. Né? Não foram um grande império por acaso, foram lá e chamaram esses catafractários para brincar, né? Exatamente. Segundo o historiador romano, um outro historiador, um chamado Ammianus Marcellinus, outro nome bom aí para gravar. Os catafractários combatiam romanos, né? Combatiam com máscaras de metal, coletes protetores e blindagem metálica para braços e pernas. E essa blindagem dos membros feitas com anéis metálicos ajustados ao corpo dos guerreiros, de forma que todo o corpo da criatura fosse protegido por camadas de metal sobrepostas, sem que a mobilidade fosse prejudicada. Isso é interessante. O catafractário romano tinha quase tanta liberdade de movimento quanto se poderia esperar dentro de uma armadura articulada. Então, eles desenvolveram uma tropa boa, muito bem treinada, muito bem blindada, e aperfeiçoando tudo que até então tinha acontecido em campo de batalha. Se já tinham visto ali os catafractários partas, vamos ver como é que melhora esse negócio, como é que a gente treina os nossos para fazer melhor do que eles. E aí a gente tem também os clibanários sassânidas. Pois é. Nem só Roma sabia aprender com os próprios erros e com os erros dos outros, né? O Império Sassânida também foi descrito, e os seus clibanários, a sua cavalaria pesada, também foi descrita pelo Marcellinus como tendo proteções corporais de ferro, cujas articulações coincidiam com as articulações dos corpos dos combatentes.
vê aí a diferença do tipo de blindagem romana para a blindagem sassânida. Eram placas maiores, né, mais pesadas, mais grossas, e a articulação era junto da articulação corporal dos guerreiros. Então, entendi. basicamente, a única possibilidade de atingir um clibanário à distância era o azar de uma flecha arrumar um buraquinho entre as placas de metal ou os buracos dos olhos e do nariz na máscara facial que eles também usavam. Aí que, cara, essa tropa, a blindagem desse pessoal era muito pesada. Então os cavaleiros ficavam com a mobilidade muito reduzida em comparação com a da cavalaria pesada romana. Nesse caso, os cavalos, para não sofrer tanto com excesso de peso, eram cobertos por camadas de couro. Agora você imagina o que era aquela Mesopotâmia no verão, os loucos... Puta que eu pariu. Montando no cavalo, o cavalo coberto com camada de couro. Tentaram melhorar um pouco, mas não rolou assim. Então, na minha parca opinião, a gente falar de operação, de sucesso de operação, eu daria um crédito aí para a cavalaria parta, na antiguidade, com uma menção honrosa para os catafractários romanos, que vieram um pouco depois e que souberam aproveitar e desenvolver o que já tinha sido desenvolvido pelos partas. Que beleza, muito bom, hein? Cada nomezinho bonito que a gente aprendeu hoje. Exatamente. E gostei desses catafractários e clibanários e mais essa série de cavalarianos leves e pesados. E vamos deixar um gancho aqui para o próximo episódio. Um elemento de cavalaria vai ser, na minha opinião também, o grande elemento militar para a queda de Roma, queda pelo menos do Império Romano do Ocidente. Então a gente tem toda a questão que a gente vai falar no próximo CGCast sobre a administração ruim, sobre o negócio implodindo, permeabilidade das fronteiras e tal. Mas se dá para marcar um elemento militar decisivo, é um elemento de cavalaria e a gente vai deixar para comentar no próximo CGCast. Muito bom, meus queridos amigos, é isso por hoje nesse nosso Partículas de História Militar. Equino, não é? Beiçudo. Equestre, beiçudo. Ruminante. Ruminante. Abanando as moscas com o rabo. Tá ficando baixaria esse negócio. Vamos parar por aí. Excelente, Mac, gostei muito, aprendi bastante aqui com essa pauta, com esses cavalarianos todos aqui. Esse pessoal da antiguidade, a tradição, é bom manter as tradições. É bom manter a tradição. Lembrar de onde a arte militar veio para entender como é, tentar entender como é que ela está andando e para onde que ela vai. Isso, muito bom. Então tá bom, Mac. É isso por hoje. É isso por hoje. Valeu, brigadão. A você, meu ouvinte querido, querida, um grande abraço, até a próxima, tchau. Valeu.